O José Ricardo levanta uma questão histórica e o Nelson foi, digamos, botou o dedo na ferida, né? Nessa hora, a gente percebe os erros de origem. Mesmo que você tenha essa percepção de avaliar o problema do Mercosul historicamente, de fato, houve um erro de origem no caso do Mercosul. O Mercosul nasceu para quê? Nasceu para que os 4 países membros se integrassem e vendessem para terceiros mercados. O melhor dos mundos. Marca Mercosul, alta competitividade no setor agropecuário e de alimentos, carne, soja, arroz, leite, laticínios. Hoje, 40% do laticínio consumido no Brasil vem da Argentina e do Uruguai. Arroz, na hora da comercialização, o governo resolve importar, baixando o preço do produtor que trabalha aqui. E eu concordo com um ponto. Bom, esse é o ponto. O erro foi não ter mantido esse princípio de produzir internamente e vender com selo Mercosul para terceiros mercados. Mas o que aconteceu? Houve uma inversão desse princípio e aí os países começaram a concorrer entre si. Então, o Brasil e a Argentina são os maiores parceiros e a guerra comercial se acirra quanto maior for o volume de negócio exportado. Não existe muita solidariedade nessa área. É toma lá da cá. O Brasil está entrando e do ponto de vista social até e político e geopolítico seria muito interessante. O Brasil tem uma relação com a África do Sul muito intensa. E teve. Um país redemocratizado, fim do apartheid e tal. O Brasil entrou contra a África do Sul na OMC por conta da questão da exportação de frango. Mas não houve nenhum sinal do governo brasileiro até agora com medidas para ir à OMC, que é o órgão regulador do comércio internacional. Então, aí é outro, digamos... Aí, quando o senhor fala, me parecia que você estava falando pela defesa dos interesses paulistas, né? Nós, gaúchos, que estamos ali do lado, sofremos na carne esse processo. Então, essa questão ela tem muito mais a ver com o pragmatismo comercial, com os interesses comerciais, do que propriamente com, digamos, uma bonita solidariedade regional, que seria, claro, aceitável, seria melhor do que essa... Mas se estamos na guerra comercial, ela tem que ser enfrentada com os instrumentos de uma guerra comercial. Nós estamos com dificuldades na fronteira que até, não só o setor de máquinas agrícolas, mas o próprio serviço de transporte de cargas, que tem do lado brasileiro um papel relevante, caiu mais de 30% no primeiro semestre deste ano, por conta exatamente dessa trava que a Argentina impôs ao Brasil. Evidentemente, preservado. Concordo com o senhor plenamente quando diz que a carga tributária no Brasil eleva o custo do Brasil, e é o que todos os empresários sabem muito bem, porque eles entendem o quanto isto pesa quando você vai fazer a competição no mercado internacional. A Argentina é beneficiada por carga tributária melhor, por logística mais barata e de maior qualidade e por simplificação dos processos. Então, o Brasil tem um custo que acaba em muitos setores havendo uma perda de competitividade. E aí, claro, cabe ao governo brasileiro. Você usou até um exemplo aí, muito na área trabalhista, né? O custo que um empregado no seu sindicato tem comparativamente o da Argentina. As medidas, e também concordo, que as medidas que a Argentina está tomando pode ser um tiro no pé. Porque ela está acabando com o seu mercado interno, está tirando a liberdade na área do câmbio dos argentinos, e nós já conhecemos esse filme. Então, não pode fazer muita aventura em relação à questão interna. Talvez os argentinos estejam sofrendo muito mais e já foram para a rua de panelaço, né, para o governo, porque estão sintonizados. E a classe média argentina é uma classe muito politizada. Ela tem digamos, uma participação muito grande, mesmo contando com o poder que o peronismo ainda tem, com a sua militância organizada para defender o governo Cristina Kirchner e o seu sistema de governo. Mas os problemas internos da Argentina podem acarretar uma desindustrialização. O que ela fez também com a tomada do controle acionário, da agência de petróleo, da empresa de petróleo, junto aos espanhóis, foi uma agressão ao direito internacional. E isso também acarreta para a Argentina um pesado ônus da questão da segurança jurídica. Né? Quer dizer, se existe um contrato lá presente, não há. Então, o que nós precisamos é exatamente fazer com que o governo brasileiro tenha uma atuação firme, e eu
eu vi aqui na lista, senador Paim, depois eu queria lhe perguntar, sobre a questão, porque aqui estão os presidentes das entidades sindicais, dos trabalhadores, e o Nelson acho que falou bem, mesmo dos aposentados, mas aposentado é quem trabalhou, seja no setor público ou privado, ele falou muito bem, se eles não vieram ou se vão vir... Não, eles ajustaram comigo que virão num outro momento. Eles querem, estão preocupadíssimos, e por isso que eu desdobrei em 2 momentos, vão aprovar o requerimento hoje, e eles virão na próxima semana. Na próxima semana. O mesmo objetivo. O mesmo tema com a mesma. Mas que eu vi aqui, o setor dos trabalhadores, que eu acho que é fundamental esse processo. Agora, o Itamaraty precisa se pronunciar e o Ministério de Indústria e Comércio Exterior, da mesma forma. Também havia recebido comunicado a suspensão da reunião, mas eu penso que não há outro caminho a não ser a questão política. Eu vi também, no caminho para cá, senador Paim, e gostei da sua referência, que até agora o Parlamento do Mercosul, que seria um foro também de discussão desses problemas, não se reuniu. E por conta de quem? Da Argentina. A Argentina não tem interesse de discutir essas questões, ela não tem interesse nenhum em discutir. Então, ela não manda os seus representantes para o Parlamento do Mercosul para evitar um debate maior e mais intenso sobre essas questões. Então, eu penso que ela é extremamente oportuna a audiência pública promovida pelo senador Paim em relação a isso. E a gente está vendo que, se o Brasil tomou essas iniciativas, como, por exemplo, a questão da África do Sul, poderia tomar no âmbito da Organização Mundial do Comércio, sem fazer nenhuma violação de outra natureza que não seja essa. Ademais, também, além da concorrência, porque ela está no setor, o doutor Cláudio Bir lembrou muito bem da questão da soja. A Argentina é o 3º maior produtor de soja do mundo. O problema é que hoje também, além da questão dos custos no Brasil, existem limitações. A Argentina não tem lei ambiental, não tem código florestal. Então, nós deveríamos também, nas barreiras não tarifárias, incluir uma cláusula ambiental. Porque quem nos compra da Europa ou de alguns outros países nos impõe cláusulas ambientais, sociais, cláusulas de toda a natureza. Nós ficamos bem quietinhos. Agora, não somos capazes de também criar essas cláusulas não tarifárias ambientais, porque estão desmatando. A Argentina planta na beira do rio. Então, nós também temos que, se nós temos uma lei muito rigorosa na questão ambiental, nós também temos que, a esses países também fazer. Porque hoje o Brasil é que está sustentando a indústria uruguaia. O Brasil importa, e aí na área de alimentos, do Marcos sabe bem disso, o Brasil importa grande parte da carne ovina servida nas churrascarias brasileiras, inclusive em Porto Alegre, do Uruguai. Só que o Brasil não pode vender carne de frango para o Uruguai. Está vendendo meia dúzia de quilos, se abriu. Porque até pouco tempo nem 1 quilo de carne de frango. Ora, se nós vendemos para 160 países, qual é a argumentação que o Uruguai tem para dizer? Sanitária? Mas se vendemos para os Estados Unidos, para o Canadá, não vamos vender para o Uruguai. Então, também falta, nesse aspecto, um entendimento melhor. E eu renovo os cumprimentos a Vossa Excelência e estamos juntos nessa luta para defender os interesses da indústria, do emprego em primeiro lugar, da indústria, mas, sobretudo, da soberania nacional, num aspecto dessa natureza de grande relevância que afeta todos de maneira igual. Muito bem, senadora Amélia, pela contribuição que deu a esse debate.